Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já estou vendo aqui alguns nomes conhecidos, algumas carinhas que eu já tive o prazer de estar presente, pessoalmente, virtualmente, cliente. Sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso último encontro do Raízes do Feminino. Temos aqui pessoas novas, sejam bem-vindos, Rafael, que legal, temos homem aqui hoje entre nós, que alegria, muito bom receber os homens aqui para a gente conversar um pouquinho. O olhar masculino é sempre muito bem-vindo entre nós, seja bem-vindo, Rafael. É, então, hoje nós vamos dar início ao nosso último encontro do Raízes. Então, rapidamente, para quem ainda não teve a oportunidade de participar aqui com a gente, esse grupo foi formado por mim e uma amiga minha, que é psicóloga. Esse grupo existe, acho que há mais ou menos uns 2 anos. E a cada ciclo a gente traz uma dinâmica diferente, voltado para temas sobre família, sobre trabalho, sobre saúde. Em grande parte no universo feminino, trazemos aí a consciência do despertar dessa mulher que vive muito cansada, vive muito estressada, e tentamos, a partir dos nossos olhares terapêuticos, ajudar essas mulheres a quebrar alguns padrões, a quebrar algumas crenças, a quebrar alguns pensamentos culturais que foram sendo impostos a nós ao longo da nossa jornada, né, do nosso feminino. Então, o intuito do grupo é trazer esse lugar onde a gente consiga fazer uma troca genuína. Então, aqui, Magali e eu, a Maga daqui a pouco está chegando aqui, ela está finalizando um atendimento. Nós nos colocamos de forma horizontal aqui com as meninas, colocamos também as nossas dores e os nossos anseios do nosso feminino e fazemos uma troca muito gostosa. Esse encontro acontece uma vez por mês e nesse último ciclo nós fizemos uma curadoria de filmes, e então era um momento em que a mulher sentava para descansar, para poder assistir, né, a um filme, para poder observar ali as sensações que o filme trazia para essa mulher, e a gente trazia aqui para nossa roda de conversa. A gente diz carinhosamente que, embora sejamos terapeutas, né, esse grupo não é uma terapia, mas ele é muito, muito, muito terapêutico. E com grande alegria a gente está finalizando aqui esse ciclo, esse semestre de filmes, e o filme escolhido do mês foi A Lista da Minha Vida. Então, nós vamos fazer um exercício, primeiramente, rapidamente, né? Como que vai ser a nossa dinâmica aqui? Nós vamos fazer um exercício de relaxamento, e depois a gente vai abrir, aí vamos conversar um pouquinho sobre o filme. Essa era a dinâmica, mas como a Maga vai chegar um pouquinho mais tarde, eu vou trocar um pouquinho a vivência, porque tem uma parte do relaxamento que é ela que vai trazer. Então, eu quero abrir, já que nós estamos aqui, né, num grupo grandinho, obrigada a todos por estarem aqui. Vamos abrir para conversar um pouquinho, 15 minutinhos aqui para a gente falar sobre o filme. Então, quem quiser abrir a câmera, quem quiser abrir o microfone, aqui é realmente um espaço onde eu não sou a guru, eu não sou, né, a mestre, eu não estou neste lugar, estou aqui junto com vocês na horizontal e quero muito ouvir quem aqui assistiu o filme e qual foi a perspectiva que o filme trouxe para você. Alguém quer começar? Posso falar? Tudo bem? Pode, minha querida. Eu estou bem, e você? Saudade. Graças a Alegria Deus, ver tudo você bem. aqui. Eu lembro um pouco lembro do que ela tinha uma lista de tarefas, né, para realizar, que ela mesma se deu quando criança ou jovem, né? E que a vida atropelou
e ela não, no fim não tinha realizado essas coisas, né? Eu acho que tem muito a ver com a vida real, porque muitas das coisas que a gente pensa em fazer deixa para depois, aí quando der um tempinho, né? E aí a vida acontece e a gente não realiza 100%, né? Exatamente. E quando você assistiu o filme, Thaís, teve algo assim da sua infância, da sua adolescência, em que te veio à mente no sentido de, caramba, isso aqui era uma coisa que eu desejava muito e eu não consegui, realizar isso aqui ainda, enfim, ficou engavetado? De criança, não, mas agora dessa minha fase pós-40, né? Pós-40. Preparar para aposentar, não preparei. Agora já estou com 52 e parece que, né, desde os 40 você vai pensando o que, que eu posso fazer de diferente para ter uma vida mais tranquila lá na frente. A vida lá na frente chegou e eu não mudei nada no meu trabalho, né, por exemplo. Uhum. Então, realizei muitos sonhos, graças a Deus. Eu fui meio até impulsiva, mas ainda bem que eu fiz o que eu mais tinha vontade. Mas na parte do trabalho, aquela ainda tenho dificuldade de organizar para criar uma coisa que me deixe mais preparada para uma aposentadoria ou para Mais uma. previsível. É, isso. Uhum. Organização, né? Porque Ok. aí, enquanto você trabalha, você não consegue fazer o que você quer para quando você não estiver trabalhando, entendeu? Né? Eu tenho que Maravilha. trabalhar, então não dá tempo de planejar o que quando não estiver trabalhando. Aham, maravilha. Ótimo. Mais alguém? Mais alguém quer trazer a sua contribuição? Bom, qual que é a ideia, né, aqui da dinâmica do nosso encontro hoje? O filme, ele foi despertando, conforme eu fui assistindo o filme, eu assisti o filme duas vezes, né? Então, na primeira vez eu olhei muito para a questão da questão do luto mesmo, né? Do perder alguém querido, né? Do perder a pessoa, o quanto que a nossa vida, o dia a dia vai nos atropelando, o quanto que o nosso planejamento de rotina, o nosso planejamento de vida, o nosso planejamento de metas está sempre com um olhar voltado para o externo, aquelas coisas que a gente quer conquistar, está sempre voltado para a nossa materialidade, que não tem nada de errado nisso, obviamente, né? Todos nós estamos todos nós estamos realmente querendo construir alguma coisa, né? Deixar aí nos nossos legados. Só que o quanto que nessa questão da perda de alguém, a gente vai deixando com que esse planejamento mais materialista nos impeça de viver momentos com as pessoas que a gente ama, porque nesse atropelo do dia a dia, da rotina, a gente vai entendendo que a gente não percebe que a vida ela tem um prazo e ela é curta. E quando a gente se dá conta, muitas vezes a gente já perdeu alguém muito especial, ou a gente se adoeceu no meio do caminho, né? Ou a gente perdeu pessoas queridas, né? Nós nos afastamos de pessoas muito queridas, né? Por conta do nosso trabalho, por conta de nunca ter tempo de nada, por conta de ter uma vida corrida e sempre voltado ali para as entregas, né? E uma produtividade exagerada em muitos momentos. E então a primeira vez que eu assisti o filme me deu um pouco esse pensamento de caramba, né? O quanto que eu posso curtir mais as pessoas que estão ao meu redor. E agora da segunda vez para a gente trazer aqui pro Raízes a sensação que eu tive foi muito voltado para esse lugar mesmo de, peraí, o que que eu gostaria de ter conquistado e que eu ainda não conquistei? Qual seria a lista da minha vida? Então, eu fiquei me perguntando muito, essa pergunta ela foi muito presente, e na troca com a Maga,
ela vai poder trazer ali um pouquinho a percepção dela logo mais. Nós tentamos trazer aqui, queremos deixar o registro aqui desse nosso último encontro, qual é a lista da nossa vida. O que que eu sempre engaveto, passa ano, entra ano, e eu não faço acontecer, né? Vou dar só um exemplo da minha lista, que a gente vai fazer um exercício e a gente vai construir isso aqui junto. Todo ano, quando eu estou colocando ali no meu planejamento anual das coisas que eu quero conquistar, relacionado a trabalho e tudo mais, eu sempre coloco que eu quero fazer passeios culturais. Então, eu moro aqui na cidade de São Paulo e eu falo que eu quero olhar São Paulo com um olhar de turista, né? O que é viver a cidade que eu moro, que é tão rica, embora seja tão caótica, mas também tem toda uma parte bonita. Como que seria olhar a cidade com olhar de turista, né? Com a abertura do olhar para ter uma curiosidade sobre o que é belo nessa cidade que é tão caótica. Então, isto é um item da minha lista, que eu todo ano coloco e eu nunca pratico. Então, esse ano eu falei, eu vou colocar e colocar no meu planejamento anual que eu vou fazer esse tipo de passeio, que eu vou reservar espaços na minha agenda para esse tipo de evento, né? Um outro item também que sempre aparece assim, esse é um desejo para aprender, né? Seria realizar um curso de fotografia para poder tirar fotos, para poder olhar, para ter a abertura do olhar, para enxergar, nossa, olha que lindo, e como que ter o ângulo legal, como fazer boas fotos, né? Como despertar este lugar mais. Deixa eu só receber mais uma pessoa aqui que está chegando, peraí. Despertar mais esse lugar que está, esse lugar de fazer boas fotos, né? Fazer boas fotos e criar boas memórias. Então, esse também é um item da minha lista que eu desejo colocar e desejo cumprir. E a questão do cumprir aqui não é que em 12 meses eu vou cumprir isso daqui. A ideia não é a gente engessar nesse sentido, porque nós já temos um caminhar e um processo de desenvolvimento do nosso planejamento de uma forma muito engessada. Então, a ideia aqui é a gente desconstruir essa coisa engessada em nós. Claro que tem coisas que têm metas, claro que tem coisas que têm prazos, isso nós já sabemos. Tanto nós, mulheres, quanto os homens. A gente já sabe. A gente sabe o que a gente quer conquistar, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Então, não é a gente trazer um planejamento duro e rígido. É eu olhar verdadeiramente para quem eu sou, quais são as minhas limitações e o que eu realmente quero conquistar, o que eu realmente quero fazer. Porque muitas vezes, se a gente parar para pensar, muitos dos nossos desejos, eles são construções daquilo que a gente enxerga no outro, daquilo a gente fica comprando micro desejos, a gente fica comprando micro ideias daquilo que a gente vai absorvendo de informação, porque, né, o nosso cérebro vira e fala, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido. Mas é um viés de confirmação, porque é claro que a gente vai buscar informações que a gente acredita que é verdade. Então, tudo aquilo que a gente vai absorvendo, fala assim, nossa, é isso mesmo, nossa, eu vou conquistar mais, nossa, eu vou fazer mais. Muitas vezes, nem é aquilo que verdadeiramente faz parte do que você é. Do que você é e do que você deseja ser. E às vezes você nem consegue enxergar quem você quer ser, porque estas coisas vão criando, né, cortinas de fumaça. Boa noite, Lu. Vão criando cortinas de fumaça. E aí o que acontece ao longo do caminho, com uma vida e uma rotina frenética que a gente vive? A gente vai se perdendo da gente. A gente vai
deixando de viver a nossa essência, né? Eu vou pedir, assim, uma licença aqui para o Rafael, que está nos assistindo. Rafael, como o nosso grupo é muito feminino, né? A nossa fala vai voltar muito para esse lugar, tá, meu querido? Mas eu quero que você se sinta muito acolhido aqui com a gente e absorva, né? E transforma aqui as nossas palavras femininas para o seu universo feminino e se sinta também muito, muito à vontade quando quiser trazer aqui a sua contribuição, será muito bem-vindo, tá bom? Maga chegou, minha querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, meninas e menino. Cheguei agora, desculpem aí o atraso, mas estou na semana do encerramento do ano com os pacientes, então acaba que extrapola um pouquinho o horário, daí atrasei. Então, sejam todos bem-vindos aqui, né? Que bom, Thaís, que alegria te ver aqui, que legal. Dessa, por onde você caminhou, né? Vamos lá, né? Como você ia se atrasar um pouquinho, eu inverti a ordem da nossa dinâmica, então eu abri aqui para a gente falar um pouquinho sobre o filme, né? A Thaís trouxe a contribuição dela, e aí eu trouxe as minhas contribuições também. Então, como você já chegou, Maga, eu acho que a gente volta ali então para, né, para a questão do relaxamento, da parte da visualização, e aí a gente entra, então, com o exercício, tá? As meninas que já fazem parte aqui do nosso grupo, vai perceber que está um pouquinho diferente a dinâmica dessa aula, né, desse encontro. Nós vamos falar menos do filme hoje e vamos voltar o olhar para dentro de nós, tá? A partir de um exercício que nós vamos fazer. Então, qual vai ser a dinâmica? Eu vou começar, nós vamos fazer um exercício de relaxamento, então, mais ou menos aí uns 5 minutinhos. A Maga depois, na sequência, vai entrar, a gente, né, já relaxado, já, né, assim, presente aqui nesse momento. A Maga vai trazer um exercício de visualização, então a gente vai olhar, com o olhar aí da psicologia, a Maga vai trazer, vai nos levar em algum lugar aí que ela preparou para nós. E aí, depois, na sequência, a gente volta e explicamos aí a segunda etapa da nossa dinâmica, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fechar os olhos, sentarem de forma confortável e se vocês estão ouvindo o som que está ao me dão um joinha. Não dá para ouvir, não, Desse. Não dá? Você vai ter que partilhar. Eu vou partilhar, então. Então, já vão ficando com os olhos fechados. Comecem a fazer uma respiração mais focada. Uma respiração profunda. Vai trazendo a consciência de vocês para essa respiração. Vai fazendo a abertura dos seus ouvidos para ouvir a minha voz e para ouvir essa música que está ao fundo. Fazendo com que a respiração de vocês agora fique de forma fluida, deixando com que o corpo haja como ele desejar. Agora, com a consciência mais ampliada, os ouvidos buscando esse som ao fundo. O pensamento de vocês, a consciência de vocês agora, lá para a ponta dos pés. E comecem a sentir como está o pé de vocês. Qual é a sensação? Ele está gelado, ele está quente, o estado de hoje. Vai
percebendo essa região. Gente, vai percebendo, agora subindo um pouquinho, perceba como estão as suas panturrilhas, se elas estão tão bem cansadas, o que você sente, o que você percebe no seu corpo. Agora levando a consciência até os joelhos, como eles estão, subindo até as coxas agora, sentindo essa coxa tocar na cadeira, sentindo o calor do seu corpo. Agora leve a consciência, parte abdominal. Não é sorte, nunca foi sorte. É competência, trabalho. Do corpo, em que muitas vezes a gente ignora. Subindo mais um pouco. Agora vamos ali para a região do estômago, toda essa parte da barriga. Indo agora para os seus pulmões. Foque a sua atenção no seu tórax. Relaxe. Sinta o ar entrando, saindo, enchendo seus pulmões. E nessa região agora, você vai perceber o toque do seu coração. Veja a fluidez dele bombeando sangue para todo o restante do corpo. Veja lá na pontinha dos pés agora e perceba o quanto esse fluido do coração circula por todo o seu corpo. Quanto mais relaxada você vai ficando, você vai percebendo mais o toque do seu coração. Perceba que ele tem uma sintonia única. É o seu canto. Nenhum outro coração presente aqui toca como o seu. Perceba, vai sentindo todo o seu corpo nesse momento, vai relaxando. Se os ombros ainda estiverem tensos, solte a sua face. Vai sentindo o coração. Percebendo o cansaço do dia, percebendo onde dói, e relaxa, se colocando no estado de presença por mais um minutinho. Mas observa o seu corpo e o que está ao seu redor agora. E aos pouquinhos, vai movimentando os pés, as mãos, vai movimentando o corpo,
E aos pouquinhos vai abrindo os olhos e retomando para o próximo exercício. Eu estava esperando você falar uma coisa. Queria propor para vocês, na verdade, hoje uma experiência, né? E eu não sei se todos vocês conseguem acessar a galeria do celular, né? Ou Google Fotos. Google Fotos é bem interessante também. Eu queria que vocês abrissem a galeria ou o Google Fotos e voltassem lá em janeiro deste ano. Janeiro de 2020. Quem está aqui, né, na chamada pelo celular e quiser abrir, não tem problema. Vai fechar, né, a janelinha, mas não tem problema. E aí, eu quero convidar vocês a olhar para essa galeria de fotos e vir passeando mês a mês e revisitando o ano de vocês mês a mês. E vai olhando, né? O que mais você viveu ao longo deste ano? Se quiser anotar, né? Então, papel, caneta, pode anotar. O que aparece aí, né? Que vocês já tinham esquecido que viveram. Será que você enfrentou durante esse ano e que mudou você em algum aspecto? E situações, imagens aí, né, que faz você perceber o quanto você sentiu alegria, crescimento, realização. Onde será que foi seu foco ao longo desse ano? Que área será da vida que demandou mais atenção, mais energia? Será que tem mais foto com pessoas? Será que tem muito print de tela, aulas, né, estudos? Onde será aí no meio, em meio todas essas fotos, você sente que você perdeu o controle ou deixou de cuidar? Será que está faltando algum tipo de imagem aí que retrataria isso? Um autocuidado? Quais foram os momentos que
fizeram você aprender e que merecem gratidão. Que imagem será que você tem aí que demonstra padrões, hábitos, coisas que já não servem mais, que você precisa deixar para trás? O que será que te deixou mais forte? Desafios, conquistas, perdas, talvez, fizeram de você uma pessoa mais forte. Que virtudes você acha que você mais treinou ao longo desse ano? Será que foi a paciência? Será que foi a coragem? Será que foi a temperança? Será que foi a prudência? Será que foi a justiça? Será que foi a ordem? Onde você acha que você mais cresceu em virtude? Se vocês quiserem, podem anotar as reflexões. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem esse passeio na galeria. E olhar talvez agora, depois que eu fui falando, direcionando um pouquinho o olhar, né, para vocês buscarem, né?
Queria convidar vocês para olhar, né, para esse ano e para tudo aquilo que vocês observaram na galeria, com um olhar um pouco mais de compaixão. E o que é isso? Olhar para isso e perceber que ordem e caos andam juntas. Então, a gente tem momentos muito harmoniosos e a gente também tem momentos durante o ano, a vida, né, que parecem, né, que há uma desarmonia, que são esses momentos mais desafiadores, né, mas isso tudo caminha junto. Né? Às vezes a gente tem ordem e caos no mesmo dia. Às vezes a gente se propõe a algo e a vida, o dia, se dá de uma outra maneira. Né? E é preciso ter um olhar mais compassivo, né, para isso. Esse aqui é um exercício, não é de produtividade, para a gente ver tudo que a gente fez ao longo do ano, não é isso. É um exercício mais de humanidade, né, de olhar para os próprios processos, né, com mais compreensão, né, pelo que passou, pelo que viveu, pelo que conseguiu, por aquilo que não aconteceu, né, e pelas oportunidades, talvez, que de repente passaram e não foi possível aproveitar, ou precisou fazer escolhas, né? Então, ter esse olhar mais compassivo. A gente tá vivendo um mundo que ainda se fala muito nessa questão de produtividade. A gente sabe que a gente precisa produzir, precisamos trabalhar, mas é preciso colocar uma certa ordem, né, nas coisas. E, e, de fato, às vezes, essa ordem, né, às vezes a gente pensa de um certo, planeja de um certo modo, né, quero fazer isso, aquilo outro, melhorar isso, aquilo outro, e, e a vida convoca a gente a outras coisas, né? Então, a gente precisa, de fato, ter esse olhar compassivo, acolhedor, né, conosco. E isso é um antídoto contra a ansiedade. Né? Eu queria saber se alguém gostaria de partilhar, assim, o que encontrou aí na galeria, o que percebeu, né, ao longo do ano, o que mais apareceu, né? Quem que gostaria de trazer um pouquinho da experiência, né? Como foi fazer essa experiência, né? Olhar aí para as fotos. Fiquem bem à vontade, pode abrir o microfone. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, tá, gente? Pode ser um de cada vez. A gente espera. Se ninguém for falar, eu falo de novo. Fale, Thaís. A gente esquece tanto, né, do que fez no próprio ano. Ai, passou tão rápido, mas quanta coisa eu fiz, nossa! Né? Quantos encontros, quantas vivências. Esse ano meu foco foi fazer coisas, então consegui fazer tanta coisa diferente que eu achei que tivesse sido no ano passado e não, foi nesse ano, né? Então é muito legal olhar isso, achei muito bacana a dinâmica de olhar para as fotos e, nossa, é mesmo, foi esse ano, né? E não tinha pensado em olhar com compaixão pelas coisas que eu não pude vivenciar, né? Porque a vida aconteceu e aí no meio do caminho precisei focar na saúde diferente, né? Não pude viajar, tomar sol, essas coisas que para mim eu estava esperando. Ai, agora verãozão, piscina, eu vou ficar preta. Mas tudo bem, né? Vamos esperar
Ano que vem eu faço essa parte, né? Excelente, Thaís, é isso mesmo. É isso mesmo. Quero falar, Maga. Tá. Olhando aqui a minha galeria, foi muito interessante quando você falou assim, o que que você enxerga mais, né? Mais fotos, mais prints, mais isso ou mais aquilo. E é engraçado que já tem há um tempinho, acho que foi o ano passado, eu lembro que eu tinha uma mania de acompanhar conteúdos ali na internet, né, de X números de perfis, e ficar printando. Nossa, isso aqui é legal. Nossa, isso aqui é legal. Nossa, isso aqui eu vou usar depois, né? E aí eu lembro que tudo isso enchia a galeria do celular e eu jogava isso numa pasta dentro do meu computador. E aí, um certo momento, acho que, se eu não me engano, foi o ano passado, que eu olhei essa pasta, juro para vocês, tinha mais de 1.000 prints. 1.000. E prints que eu nunca voltei para olhar, né? Aquilo que tinha feito sentido naquele momento, que eu falei, isso daqui eu vou usar para tal coisa, né? Vou sentar e usar para tal coisa. Eu nunca voltei nesses prints de novo. E foi muito interessante porque eu fiz um exercício de deletar a pasta. Bom, a pergunta é, né? É a mesma coisa para roupa. Se você não usa uma roupa durante 6 meses, significa que é uma grande chance e tendência de você não usar mais essa roupa, né? Então, doe a roupa, abra espaço para o novo. Então, eu usei a mesma lógica para esse grupo, para essa pastinha que estava lá no computador, e eu deletei a pasta completa. Ou seja, foi só assim um excesso de conteúdo, um excesso de informação que fez sentido, mas em que nenhum outro momento eu fui atrás. Então, alguma coisa daquilo que talvez eu precisasse, talvez eu tinha buscado de outra forma, né? E na minha galeria, é muito interessante, né, que na minha galeria, o que eu mais tenho esse ano são fotos de encontros. E foi muito legal, porque foi uma meta que eu coloquei para mim, que eu iria me voltar mais para o presencial este ano e iria tirar um pouco o meu foco do virtual. E quando eu olho, assim, não tem um print na galeria do meu celular. É só fotos minhas com pessoas, com famílias, com encontro, com viagens. E que legal olhar para isso e falar, caramba, né? Eu acho que eu consegui cumprir aquilo que eu havia combinado comigo mesma, né? De fazer encontros, né? De estar presencial em lugares presentes com pessoas. Foi muito gostoso isso, muito interessante. Que bom. Vanessa, quer falar? Acho que tá ouvindo? Sim. Deu para ouvir? Deu. Então, assim, foi bem legal, né, fazer essa experiência. E aí, assim, linkando um pouco de tudo, né, do filme também, vendo a galeria, o ano passado, assim, a minha família passou por um baque muito grande. Em um ano, a gente perdeu meu pai, minha sogra e o meu sogro. E foram 3 mortes, assim, uma completamente diferente da outra, todas, assim, fortes, marcantes, né? E, e isso, assim, eu acho que eu estou introduzindo com isso porque a gente só sabe entender o que é a morte quando o morto é seu. Isso eu aprendi, sabe? É, pela experiência. A gente, assim, tinha morrido pessoas próximas, mas, assim, nunca que o morto era meu, né? E nessa situação eu pude entender o que é a morte, né? Assim, de perto. E, e aí, esse ano, a gente, assim, o meu sogro, que foi o último a falecer, a gente achou ele morto no quintal, em outubro do ano passado. Então, foi bem traumático, bem traumático. E aí, esse ano, eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, eu quero vida, eu quero viver, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero fazer as minhas coisas, eu não aguento mais morte, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu fiz uma lista, sim, mas assim, de coisas de celebrar a vida. Eu tinha uma sede de viver.
a gente passou por tudo aquilo e eu fiquei na minha cabeça, eu quero viver, nossa, eu não aguento mais isso, chega disso, né? Quero viver. E aí eu falei, não, esse ano a gente vai celebrar o aniversário de todo mundo, eu vou fazer festa de aniversário para todo mundo. Tipo, eu fiz 40 anos em abril, eu falei, eu quero a minha festa de aniversário e eu vou fazer minha festa de aniversário. E aí, no final, assim, sabe se eu fosse ver quando eu fiz essa lista, se eu fosse ver minha condição, assim, de um modo geral, amplamente falando, tanto sentimental quanto, sei lá, de tudo, ia ser impossível realizar tudo. Mas, graças a Deus, eu realizei todos o que estava na minha lista. Então, como isso foi importante, né? Como isso foi importante para mim. E assim, eu queria mesmo assim celebrar a vida, apesar da correria, apesar da loucura que foi o ano, né? A sensação de vazio por tudo que aconteceu. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu trazer mais vida para nossa família diante de tudo que tinha acontecido, né? E assim, até que nem às vezes vazios que a gente tem de quando era criança ou de quando era adolescente. Eu sempre tinha esses vazios e achava, um dia eu vou fazer tal coisa, um dia eu vou fazer tal coisa. E a gente, às vezes, algumas coisas a gente percebe que o vazio que ficou não tem como, né? Às vezes a gente tampar esses buracos. Então a gente realmente tem que viver o hoje mesmo, né? Viver o seu momento presente. E viver essa maturidade, que nem minha festa de 40 anos eu parecia uma criança, literalmente uma criança. Eu não tive muitas festas quando eu era criança, assim, minha mãe não dava importância para aniversários, então eu não tive, acho que eu tive um ou dois no máximo, e bem simples, assim, que as minhas primas fizeram. Então, assim, sabe, eu fiz tudo que eu tinha vontade, assim, tudo aquilo que eu tinha vontade de criança e que eu não tive, eu fiz no meu aniversário. E isso foi muito bom. Então, assim, a gente tem realmente mesmo que planejar, fazer nossas listas, e às vezes as motivações têm que ser a própria vida mesmo, viver, porque não é fácil viver. Eu acho assim, eu entendi que morrer, todo mundo vai morrer, mas viver não é todo mundo que vive. Perfeito, Vanessa, muito bom. Sabe? Maravilhoso. Eu entendi isso. Viver não é todo mundo que vive, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo, sabe? E assim, isso para mim ficou muito forte, assim, e assim, ninguém vai fazer por você, entendeu? Aquelas coisas que só faz sentido para você, ninguém vai entender, vão te criticar, sabe? Mas assim, dane-se, tem que fazer o que é sentido para você mesmo, porque tem que nem eu estava vendo uma frase esses dias, não sei, foi lá, assim, para fazer tudo isso que eu realmente coloquei na minha lista que eu queria fazer, eu nunca tive feito festa de buffet para minha filha. Minha filha fez 10 anos. Nossa, eu não sei como eu consegui fazer uma festa bem legal de buffet para minha filha. Sabe? Que foi incrível. Parecia que era minha, que era a festa de mentira, sabe? Foi muito legal. Então, assim, eu fiz todas essas coisas que para mim fez todo sentido. Para isso, eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Tipo assim, claro, de muitas. Mas eu fiz aquilo que realmente fazia sentido. Então, eu estava vendo esses dias uma pessoa falando, ai, porque todo mundo está viajando, você parece que só vive se você estiver viajando. Ai, porque todo mundo está, sei lá, fazendo alguma coisa que você não pôde fazer, e para o mundo parece que você tem que seguir a manada, né? Fazer aquilo. E pela primeira vez eu não fiquei nem um pouco assim, eu via todo esse movimento e eu não fiquei nem um pouco assim, sabe, com vontade, com ciúme, ou com coisa assim, sabe, essas coisas de rede social. Porque aquilo que eu realmente queria, aquilo que eu realmente sentia necessidade, eu consegui fazer. Nesse sentido, dessas coisas assim, sabe, de sentir viva. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, fez diferença, e eu acho que é o que eu vou levar para minha vida, que tem que seguir, né? Conecta com quem você é, né, Vanessa? Conecta com a sua É, essência, conecta com o que é verdade para você, né? Então,
Esse é o sentido mesmo do que a gente está trabalhando aqui e o que a gente vai construir aqui com vocês nesse próximo bloco, né? Obrigada, meu bem, pela sua partilha, muito bom. Maíra, querida, quer falar? Pode abrir o microfone. Tem milhões por aqui. Olá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque o áudio está no som, então não sei se vocês estão me ouvindo? Sim. Dá para ouvir, normal? sim. Tá meio abafadinho, mas dá para ouvir. Eu acho que está com som aqui. Acho que agora vai voltar ao normal. Melhorou? Melhorou. Pronto. Eu estava ouvindo vocês na caixinha de som. Oi, primeira vez por aqui. Seja bem-vindo. Recebi esse convite, fiquei feliz com o convite, me tocou. Achei muito interessante a proposta do grupo. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. E eu já tinha visto esse filme. Você chegou por onde? Só para a gente saber, Maíra. E já tinha sido interessante, aí eu não ia ter tempo de rever para o encontro de hoje, então eu só busquei um resumo, né, para me lembrar, e enfim, lembrei de como tinha sido o filme, e achei muito interessante essa dinâmica de olhar as fotos. E eu estou passando por um momento bem difícil, e que eu estou de mudança, depois de passar só um ano no apartamento que eu fiquei, que é esse que eu estou. Então, assim, uma mudança ainda recente, que eu ainda estava terminando de arrumar, e aí já estou mudando de novo, enfim, por várias questões. Mas um padrão que foi muito interessante perceber e reafirmar é o quanto eu me permiti, e aí isso vem da vida toda, né? Eu me separei há pouco tempo, por isso que eu mudei para esse apartamento. Pouco tempo assim, né? 2 anos. E o quanto que eu percebi que eu fico fugindo de viver a minha vida porque eu fico orbitando a vida de um relacionamento. E aí não só eu estou de mudança, como acabei de acabar um relacionamento recentemente. E aquele tipo pior de todos de relacionamento, que você não termina porque você não ama mais, né? Que é uma questão mesmo de incompatibilidade, assim como foi com meu ex-marido. Então, eu tô nesse momento, assim, de dor, de olhar para umas coisas assim, meu Deus, tá tudo ruim, mas olhar para as fotos foi muito interessante, porque eu pude me lembrar de uma conquista muito importante desse ano, que foi a decisão de que eu vim para esse mundo para ser artista. E que eu estava fugindo disso a minha vida inteira. E aí, por várias questões que não cabem aqui, mas, né, principalmente a coisa da pressão social, ser artista, você se lasca, pipipipopopô, né, os pipipipopopô da vida. Mas, esse ano eu fiz 4 shows. Então, assim, de uma vida total não vivendo da arte, independente de quanto financeiramente isso gerou, mas eu consegui me mover nessa direção. E o quanto isso foi importante para mim. Inclusive mas para além de estar nesse relacionamento, porque, enfim, ele é músico, então teve muito da influência de poder ver uma pessoa vivendo da arte e funcionando e sendo possível, etc., mas para além também das dificuldades de estar nesse relacionamento que foi tão difícil. Então, sou muito grata por ter aceitado o convite de ter vindo, grata a vocês duas por mediarem, né, esse momento, grata por ter me lembrado do filme, foi um filme que eu gostei bastante de ter visto, que inclusive eu tinha feito uma anotação sobre o filme, que ela fala dos 4 pontos do amor. E eu me lembro que quando eu vi isso, eu anotei, e foi o motivo pelo qual eu
acabei meu namoro antes de me relacionar com o meu ex-companheiro mais atual agora, né? E aí, olha o que é isso, eu acabei o relacionamento de 11 anos, comecei a namorar, e aí depois terminei, comecei a namorar, então, assim, esse momento agora está sendo de perceber por que que eu fico entrando em um relacionamento e outro, e outro, e outro, e outro, para fugir de olhar para mim, para fugir de lidar com os meus próprios, né, com as minhas próprias questões. Então, foi muito legal, porque esses 4 pontos que ela traz, e o mais importante para mim, eu não falei na hora eu ia falar lá no começo, né, assim, vocês viram o filme, o que vocês acharam? Essa, para mim, é a parte mais, são 2 coisas muito marcantes do filme, né, a primeira é que ela lembrar dela mais jovem, e a segunda é esse ponto que a mãe dela fala, né, das 4 perguntas do grande amor. E a mais importante para mim delas é: você consegue se ver com essa pessoa full speed? Algo assim, né? Eu fui professora de inglês um tempo, então eu meio que decorei inglês, assim, mas tem uma coisa com você a todo vapor, no seu máximo. Você consegue ver essa pessoa do seu lado sem você ter que se diminuir, without shrinking, né? Que é a coisa do você caber. E esse foi o insight que me fez sair do meu casamento, eu percebi que eu me coloquei numa caixinha. Então, é muito interessante o que esse filme trouxe nesse sentido, e foi muito legal, porque eu estava, né, tô ainda no luto de terminar esse relacionamento, mas percebendo que o foco é nós por nós, né, não tem como, a gente vem só, e a gente, óbvio que é muito bom estar num relacionamento e tal, mas assim, o quanto eu, né, não falo por nós, sempre, né, muito individual, mas assim, o quanto eu perdi tempo, foi o que eu vi, assim. Não perdi, acho que tem uma diferença grande entre perder e gastar tempo, né? Perder é rasgar, mas gastar tempo, né? Assim, mas o quanto eu gastei tempo com relacionamento em detrimento de focar em mim. Então, busco não estar com o chicote na mão, que eu acho que é uma coisa que nós mulheres principalmente, somos muito socializadas, né? Estar nos julgando o tempo inteiro. Busco não estar me julgando muito e ficar, mas é porque era para eu ter visto, mas acolho que eu pude fazer o melhor que eu consegui ali, com o repertório que eu tinha, mas entendo que eu não quero levar isso para o próximo ano. Eu quero realmente que o foco seja em mim, então, muito grata por vocês, né, por esse espaço, grata por poder falar também, é importante a gente poder elaborar um pouco, né, do que passa, grata por ouvirem, gostei muito de ouvi-las também, né, quem compartilhou, e também eu estava aqui com a câmera desligada, enfim, porque a casa uma zona ainda, né, nessa coisa de mudança e tal, mas estou aqui presente com vocês, e, enfim, muito grata. Obrigada, querida, por compartilhar. Essa é a intenção do grupo mesmo, né? A gente ser esse lugar de partilha. Acho que isso é importante, né? Acolher aí as nossas dores e alegrias. E Dá uma falar, né? Eu fiz algumas anotações, né, do filme. Primeiro, Maíra, eu queria dizer que eu sinto muito pelos términos, porque eu acho que é sempre difícil, ninguém entra num relacionamento para acabar, então sinto muito por isso. Agradecer pela tua abertura aqui de coração, de partilhar. E eu fiz umas anotações do filme, né, coisas que me ocorreram ali, e uma das coisas que eu coloquei aqui, né, nas minhas anotações, é que o filme traz para a gente a história dela ali, de que é possível fazer das derrotas um fermento para novas conquistas. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer com as coisas que não dão muito certo. E até para a gente também não se acomodar. Então, a derrota, ela não é um fim, né? Mas ela pode ser ali um fermento para o recomeço. E só que para recomeçar, a gente precisa estar com uma personalidade íntegra,
né? E o que é esse íntegro, né? É que todas as nossas partes, elas estejam ali integradas mesmo. Então, a nossa parte boa, a nossa parte ruim, a nossa parte mais defeituosa, e é isso que faz a gente ir além, né? É preciso a gente saber quem se é, né? Então, esse momento, né, que você está vivendo agora, que você vai se propor a viver, de olhar para você, de se compreender, de entender quem você é nesse mundão, e trazer essa integridade, né? Integrar todas as suas partes, a parte da artista e todas as outras partes que você tem, é isso que vai fazer você ir além, né? Dar novos passos, né? E esse processo não é um processo linear, é uma coisa meio confusa mesmo. A gente vai integrando as partes à medida que a gente vai vivendo, né? Como a Vanessa colocou ali, né? Então, assim, é na vida, é vivendo, é se predispondo, se aventurando muitas vezes, testando, tendo coragem, né? A virtude da coragem, ter coragem, né? De dar o passo e seguir. É isso, obrigada. Maguitia. Então agora, né, gente, diante dessas explanações todas, né, essas aberturas de coração, foi muito legal que a Vanessa trouxe, da experiência que ela viveu, e ouvindo a Vanessa falando, é nessa linha que a gente pensou no nosso exercício de planejamento de vida, né? A gente ampliar o nosso olhar para a gente entender como a gente pode olhar para o tal do planejamento estratégico que a gente vê tão redondinho, tão bonitinho, tão, né, tão perfeitinho, que a gente vai olhando ali pelas redes sociais e o que o povo vai trazendo para a gente. Como que a gente pode olhar de uma forma crítica, né, com um olhar crítico, para o tal do planejamento estratégico anual da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal, de uma forma mais generosa, né? Trazendo aí a experiência que a Maíra colocou, olhar para mim, ter a consciência de que, poxa, eu percebi o meu padrão nas minhas relações e agora eu quero tentar fazer diferente. Então, para tentar fazer diferente, nós precisamos de um pouco de criticidade naquilo que a gente acredita que a gente acreditou até então como verdade. Então, o que é verdadeiramente um planejamento estratégico? Será que é esse lugar tão redondinho e perfeitinho que a gente aprende desses grandes players que hoje a gente está tão envolvido nessa coisa da internet? Ou será que tem como a gente fazer um planejamento de vida estratégico, mas que conversa com a nossa essência? E esse é o exercício que a gente quer trazer para vocês, porque sabemos que cada um aqui já sabe quais são as metas que querem do trabalho, aonde quer alcançar, quanto quer ganhar, o que quer conquistar. Todos nós já temos isso muito claro, né? Mas, e aquilo que a gente está deixando para trás? Que a gente está colocando na nossa gaveta, e está fazendo com que toda essa parte materialista de conquistas nossas nos torne pessoas duras, pessoas enrijecidas, pessoas rígidas, pessoas que estão perdendo o tato no trato com o outro, na conversa com o outro, na dinâmica com o outro, né, se permitir esse lugar dessa vulnerabilidade, que é o que a gente traz aqui no nosso grupo, que a vulnerabilidade é a nossa maior força. Quando a gente abre o nosso coração, pessoas que estão totalmente estranhas aqui, né, são muitas pessoas que a gente nem conhece presencialmente, mas a gente encontra esse lugar de vulnerabilidade, se sente seguro em abrir o nosso coração, o quanto que esse elaborar não faz com que a gente possa
encontrar as respostas que a gente quer e faz a gente conectar de novo com a nossa essência, né? Então, no seu trabalho, qual é o que já não está dando certo e que você está insistindo? Qual é aquele trabalho que você gostaria de fazer e você não faz? Como a Maíra trouxe o exemplo, né? No seu financeiro, como que você está lidando com as suas finanças? Você está gastando o seu dinheiro para cobrir buracos? Você está vivenciando padrões que você traz de família? Né? O quanto que as suas relações familiares tá com estrutura ou tá faltando estrutura, enfim, quais são os hobbies que você está deixando de fazer? A saúde que você está deixando de cuidar, né? E os relacionamentos que você está deixando de cultivar. Então, este é o exercício que a gente traz aqui para vocês, né? De acordo com a lista da minha vida, que o filme nos proporcionou essa alegria de entrar em contato com esse olhar, né? Qual é aquele desejo, aquele sonho, aquela coisa que você considera que é pequenininha, mas que de vez em quando volta ali para sua mente, você fala, caramba, eu queria tanto fazer isso, né? Abrindo aqui o meu coração para vocês, esse ano eu faço academia num clube próximo aqui de casa, né, que é o SESI, e eu sempre olho ali os jogadores de vôlei jogando, e eu fui jogadora de vôlei na adolescência, né, deixei de lado esse grande querer, gostava demais desse lugar, por conta do trabalho, precisava ganhar dinheiro, enfim, né, e esse ano eu falei, caramba, eu queria tanto jogar vôlei, e, enfim, e aí conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, conseguimos montar um time né, e fizemos ali uma partida, acho que amanhã vai rolar outra partida, semana passada era para ter rolado, mas, enfim, acabou a energia aqui em São Paulo, a gente, né, teve um vendaval aí, e aí acabou não tendo o vôlei, mas eu falei, cara, que delícia que é estar ali naquela quadra, é um reviver, assim, de um sonho e um desejo de adolescência, né, assim, dos primeiros momentos da vida adulta ali, dos 18 anos, em que a vida nos engole. Então, esse é o exercício que a gente quer trazer para vocês. O que é aquilo que está guardado? Qual é a sua lista da sua vida que você engavetou? E que você gostaria de trazer e colocar no seu planejamento estratégico para a partir de 2026, né? Não que você vai fazer isso em 12 meses, não, mas que você se propõe esse lugar, né? Eu vou olhar mais para mim, eu vou colocar isto daqui, que é algo que canta o meu coração, faz o meu coração cantar. Então, a gente vai convidar vocês nos próximos 10 minutinhos para vocês fazerem a lista da vida de vocês, tá? Então, 10 minutinhos, nós vamos colocar uma musiquinha aqui, vamos fechar as nossas câmeras e cada um de nós, inclusive nós aqui, Magali e eu, vamos escrever junto com vocês a nossa lista. Finalizamos. Vamos voltando. E aí? Alguém quer compartilhar? Vamos fazer mais uns 5 minutinhos de partilha, né, Maga? Mais uns 10 minutinhos de partilha e a gente já começa a caminhar para o final, né? Isso, 10. Alguém relembrou de um sonho? Lu? Bora, Lu! Boa noite a todos. Estou aqui pensando já, viu, meninas? Quando que vai começar o ano que vem? Vou sentir falta.
vou sentir falta, porque é muito bom esses encontros nossos. Agradecer primeiramente vocês por esses momentos. É muito bacana. É gratificante, é um aprendizado muito grande. Cada vez aqui, a nossa troca, ela é bem, como que fala a palavra? Edificante, né? Vale muito a pena. E a lista que eu fiz, eu estava aqui, para ser sincera, eu sinto dificuldade de fazer lista, sabe? Porque eu, ao contrário de pessoas que fazem aquela listinha de ano novo, eu não faço. Eu deixo mais ou menos, eu sou igual a música Deixa a Vida Me Levar, né? É lógico que eu tenho alguns objetivos, né? Mas nada que eu fique fazendo listas porque eu acho que depois tá? Tô falando por mim que eu sou muito exigente e me cobro muito, então fazer a lista depois me deixa um pouco frustrada, vamos dizer assim, se eu não consigo atingir. Então eu coloco algumas metas, mas não nada muito também extenso, enfim. E uma das coisas que eu listei foi isso, de eu não me cobrar tanto. Eu mesmo não pegar o chicotinho e ficar eu mesmo me cobrando. Eu sou muito assim. Então, uma das coisas da lista foi cuidar da saúde física e emocional, né? Então, na metade do ano, eu parei de fazer atividade física. Depois das férias escolares, eu não voltei nunca mais para academia. Sumi, ninguém me viu. E, assim, é visível, é perceptível a diferença. A minha energia é outra, a minha disposição é outra. E depois dos 40 a gente tem que ter lá os exercícios, então assim, engordei por causa da menopausa também, né? Então, e como faz bem para a mente, não só para o corpo, é para a mente. Então, assim, é uma questão que eu quero cuidar, é não voltar, né? Aquela coisa, não para ficar sarada, mas para poder realmente ter essa energia, massa, né? Muscular, que a gente vai perdendo, enfim. E o emocional também, que ajuda bastante a atividade física, é perceptível. Eu fiquei um ano sem interrupção indo para academia. Primeira vez na minha vida. E assim, foi muito bom, muito bom. Então, uma das metas é essa. E quero investir mais em cursos mesmo, né? Esse ano eu já fiz alguns, foi muito bom. Quando eu revisei lá as fotos, eu vi alguns cursos que eu fiz presencial, porque esse negócio também é muito bom, né? Que nem a gente tem essa troca aqui, mensal, é bacana, mas o presencial, né? A gente que gosta de gente, é uma coisa, né, de abraçar, enfim. Então, eu gosto bastante. Então, é isso. Como eu empreendo, eu quero fazer mais. Tem várias, né, atividades e encontros de empreendedoras que eu quero. Esse ano eu fiquei assim, eu vou. Aí aconteceu alguma coisa, eu não ia. Eu vou. Então, ano que vem, pegar firme para ir nesses encontros. E é isso, para poder ter uma independência financeira, porque empreender não é fácil. E eu tenho aí esse ano também na minha galeria só fotos de semijoias e fotos que a gente vai publicando. E, e quero continuar aí, por mais que às vezes dá vontade de jogar tudo para cima, mas focar também aí e tentar essa independência aí. E aprender, é o que eu falei já, a não me preocupar tanto. É isso, essas questões mesmo. Primeira Legal, listinha. Lu. Obrigada por compartilhar. Eu que Assim, bom, que agradeço. a sua galeria fique mais eclética, tá, Lu? Oi? Faço votos que a sua galeria de fotos fique mais eclética. Não tenha só semijoias, mas tenha encontros,
planta, momentos, cafés, enfim. Sim. Então, na verdade, Um pouquinho até de que eu tenho bastante, assim, tem os encontros também, mais familiares. Então, é uma coisa que eu quero, assim, é mais eu, né? Então, focar lá de encontros com empreendedoras. Não só foto, assim, na minha galeria só foto semi-joia com a família, do céu, das paisagens que eu adoro, boa, mas mais reuniões com as empreendedoras. muito bem. Quem mais quer partilhar? Você colocou aí, Maga, no seu? Ó, e primeiro eu quero falar que eu fiz esse exercício que trouxe para vocês, né? Eu fiz ele mês passado. Então, e eu aprendi isso com uma outra colega psicóloga, então trouxe aqui para vocês, né? Dividi, partilhei aqui o exercício. E aí, assim, olhando para minha galeria, né, de um ano, esse ano eu tinha eu iniciei o ano dizendo que esse ano eu teria que aprender a descansar. Isso é algo que eu não sabia fazer e que quando fazia eu me sentia meio culpada de estar descansando. Então, e aí foi muito legal revisitar a galeria, porque eu encontrei ali, inclusive, fotos de descanso, inclusive fotos, assim, tiradas, eu falo assim, não na posição vertical, mas na posição horizontal, sabe? De estar deitado, tirar foto de baixo para cima, assim. Então, assim, essas coisas apareceram na minha galeria. E apareceram mais encontros também. Esse ano também encontrei mais pessoas e encontros inusitados, inclusive, assim, aquelas coisas que não estavam previstas na agenda, mas que aconteceram e que foi possível ali. E algo também muito legal, porque o que eu noto, né? As mulheres, elas geralmente elas têm um padrão inflexível importante, né, vozes muito críticas, então o que faz a mulher se enrijecer, né, e ter dificuldade ali, sabe, flexibilidade. Então, a gente precisa trabalhar um pouco isso, sabe? Por isso que eu trouxe essa questão do olhar mais compassivo, né, desse olhar mais amoroso, generoso, com mais compaixão mesmo para os nossos processos. E aí, na minha lista aqui, eu tenho um sonho antigo e eu já dei o primeiro passo em relação a ele, porque há muito tempo eu penso e desejo fazer aula de cerâmica. Eu quero produzir as minhas próprias canecas de café e presentear as pessoas. E eu venho adiando isso já há bastante tempo, né? E aí, só que eu já dei o passo. Eu já entrei em contato com a escola, ela vai, né, já entrou em recesso, só volta ano que vem, mas meu nomezinho já está lá, já tem valores, já tem tudo, ela vai só me passar a agenda. Então, ano que vem eu quero fazer esse curso, quero aprender, né, e passar tempo ali com essa coisa da cerâmica. E eu desejo também, coloquei aqui, fazer viagens curtas. Sabe, assim, eu moro aqui em Dayatuba, é um lugar extremamente bem localizado, fica perto de várias coisas. E já estou também há um tempo falando de fazer essas viagenzinhas assim, sabe? Você sair sábado de manhã e ir para alguma cidadezinha aqui perto, sabe, aqui Serra Negra, Amparo, tem tantas cidadezinhas aqui perto, que tem montanha, que tem natureza, que é um negócio que eu gosto. E coloquei aqui esse desejo, né, na minha lista. Eu quero poder viver isso no próximo ano, né? E, e é isso. Tem várias outras coisas aqui, mas acho que esse é o principal, assim, porque tem a coisa do hobby, né, que é a cerâmica, e que está engavetado.
né? E essa coisa de mini viagens, né? Mini passeios. Uhum. Legal. Que bom, né? Aqui também, na minha lista, tem microviagens, viagens pequenininhas, para explorar um pouquinho a questão da natureza, né? E de hobby, eu quero muito fazer um curso de fotografia. Quero tirar fotos, quero aprender a tirar boas fotos. Acho muito legal, assim, esse olhar do fotógrafo, né, para o ambiente onde ele está e conseguir pegar aquele ângulo e que vai deixar aquela foto bonita. Eu sempre tive vontade de fazer, e está aqui também na minha lista. E o vôlei que eu coloquei, né? Eu já dei esse passo. A fotografia ainda não dei o passo, mas o vôlei eu já dei esse passo. E o ano que vem eu quero ver se isso concretiza mesmo, né? É um sonho de. É um desejo que ficou engavetado, porque a vida levou para outros lugares, né? Então, era impossível naquela época seguir a carreira de jogadora de vôlei, né? A situação não cabia, não daria para ter o tempo de maturação até que isso se formasse, né? Pelas situações, enfim. Então, agora eu quero olhar para isso e fazer isso como hobby mesmo, né? Não para ganhar dinheiro, não para participar de campeonatos brasileiros, nada disso, mas como brincadeira mesmo, aí. Tá muito legal. Eu me sinto uma adolescente na quadra. Foi muito interessante viver essa experiência e eu quero continuar vivendo ela. É alimentar, né, esse lugar da alegria mesmo, né? É, Na terapia do esquema, a gente chama esse lugar de criança feliz, né? Então, a gente precisa alimentar a nossa criança feliz, né? Levar a nossa criança para encontrar, né, esses lugares de felicidade, de alegria mesmo, né? mais alguém quer falar? Mais alguém quer partilhar? Que a gente já está caminhando aqui para o fim. Né? Não? Ótimo. Bom, minhas queridas, nós preparamos aqui um presente e uma surpresa para vocês. E a gente quer trazer aqui para fechar esse nosso ciclo, com um agradecimento mesmo, por vocês estarem presentes aqui conosco, fazer esse grupo acontecer. E tem um mapa, né, um framework, como se fosse um mapa, a gente vai disponibilizar para vocês com alguns toques a partir da pétala da vida, para que esse exercício que vocês fizeram aqui, vocês coloquem isso dentro deste mapa, né, dentro deste documento. Então, vocês podem imprimir este documento, seria muito interessante vocês fazerem a impressão. Então, esse documento tem 2 páginas só, então, conseguir fazer a impressão e vocês anotarem esse exercício que vocês fizeram hoje dentro deste documento e guardar eles num lugar, guardar esse documento num lugar bacana, né, deixar guardadinho, e de tempos em tempos você pegar este documento e ver o que você se comprometeu com você mesmo dentro do seu planejamento de vida estratégico, né? E aí, a surpresa que nós trouxemos para vocês é um sorteio para ter 1 hora de conversa com a Maga e comigo, então, um momento individual de vocês, né? Então, a gente vai fazer 2 sorteios, então, uma pessoa que vai conversar com a Maga e uma pessoa que vai conversar comigo, então, a gente vai fazer ali uma sessão terapêutica, então você vai ter a oportunidade de falar, né, de trazer ali um tema específico, falar de alguma dor ou alguma questão, e a gente vai trazer ali, dentro desse período de 1 hora, um direcionamento para vocês. Então, esse encontro vai ser 100% gratuito, é realmente um presente de Natal que a gente está dando aqui
por um agradecimento mesmo da partilha do nosso grupo. A gente faz isso aqui com muito amor e a gente ama fazer esse movimento. Então, para participar do sorteio, a gente criou aqui um forms para você colocar ali o seu nome, o telefone e o e-mail, nada muito elaborado. Então, você faz o preenchimento desse forms, eu vou até compartilhar aqui, que aí vocês já pegam. Espera só um pouquinho. Vocês preenchem, e aí eu vou enviar para vocês o framework, e você já vai estar participando do sorteio, tá? Acho que é importante, eu não sei se todas estão no grupo, a Maíra, eu não sei, Maíra, você veio por meio de quem, né? Como é que você chegou aqui até nós? A Dessa colocou aqui nas mensagens, é só vocês clicarem em cima do link que já vai abrir o form. Isso, clica, preenche o cadastro, né, nome, telefone e e-mail, você já vai estar participando do sorteio. Então, para você que está aqui agora, você já está tendo acesso ao link, diz aqui se está tudo ok, se vocês conseguiram acessar o link, tá? E para quem vai assistir, então, o outro presente que a gente vai disponibilizar, a gente vai dar a oportunidade das pessoas que não conseguiram assistir essa aula ao vivo, vai poder assistir essa aula gravada. Então, nenhum encontro do Raízes foi disponibilizado a gravação, porque a gente fazia questão mesmo de trazer as pessoas para esse momento do descanso. Então, estar aqui no Grupo Raízes era um momento de descanso e partilha do nosso feminino. Só que como esse exercício, a gente construiu ele junto, e ele tem um significado de construção para o futuro, nós vamos abrir a possibilidade das pessoas assistirem esse encontro gravado. Então, você, agora, que está assistindo esse encontro gravado, o link para você receber o seu framework, para você participar do sorteio, tá aqui logo abaixo do vídeo, tá bom? E você pode se cadastrar até o dia 27 de dezembro. O sorteio vai acontecer no dia 29 de dezembro. Então, até o dia 27 de dezembro, nós vamos estar recebendo o cadastro, né? A inscrição sua, e você vai estar recebendo o framework e participando, né, tendo a possibilidade de participar do sorteio, ok? Meninas, todo mundo conseguiu aqui, que está ao vivo com a gente, conseguiu acessar o link? Manda um joinha aí para a gente saber. Não está indo, Vanessa. Tá, deixa eu ver aqui. Eu cliquei e foi. Foi, Maga? Para mim foi. A Vanessa, para a Thaís também foi. Lu, conseguiu? Van, tenta de novo, por favor. Só para a gente ter certeza. Não está indo. Ó, estou compartilhando agora no seu WhatsApp. Vê se você consegue pelo WhatsApp. Só para a gente ter certeza aqui. Ok aqui, só para a gente fechar. Agora foi, tá bom. Tá ótimo, Maíra. Maga, é isso, né, minha amiga? Sim, eu tenho uma frase que eu queria falar para vocês, que eu anotei em algum lugar aqui, eu anotei, mas eu não anotei de onde eu tirei, então eu vou dizer a frase, eu não sei o autor, gente, não é minha, tá? Mas eu acho que tem tudo a ver aqui com os exercícios, com o próprio filme. Então, a frase é o seguinte: cada um de nós é uma biografia, uma narrativa singular, construída contínua e inconscientemente por nós mesmos. Cada um de nós é único,
Para sermos nós mesmos, devemos possuir a nossa história, rememorar o nosso drama interior. O homem, e aqui quando fala homem é o ser humano, tá? Precisa dessa narrativa interna para manter a sua identidade e o seu próprio eu. Então, eu achei que casou muito até com o filme, né? Fechando aqui com a história do filme, porque a Alex, ela passa por esse processo, né? De integração ali de todas as suas partes, né? Muitas coisas da lista eram coisas, né, nada a ver, coisas de adolescente, mas ao final, né, quando ela termina tudo, né, e recebe o prêmio dela, que é a casa, né, então tem todo um aspecto simbólico ali de que ela foi consertando as coisas, né, reconhecendo os próprios erros, e aí ganha a casa no final. E volta para casa, né, como dona da casa, né? E como se fosse dona de si mesma, é isso que eu interpretei ali, né, do filme. Então, todo esse aspecto simbólico, né, desse retorno para casa. Para a casa dela, o eu dela, um interior íntegro, inteiro, né, e com todas as partes ali sendo, né, reconhecidas. Então, o filme ele tem, acho que muitos clichês, mas ele tem uma sutileza ali de uma mensagem, né, do quanto é importante a gente se olhar, sempre se revisitar, e é isso que eu desejo para vocês, assim, no final, né, deste ano, e que o ano que vem seja esse tempo, assim, né, de que vocês estejam e caminhem, né, cada vez mais para essa integridade e essa unidade, né, de vida. Então, muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi um prazer passar esses últimos 6 meses com vocês. É uma alegria para a gente construir aqui cada pecinha do Raízes. E agora vamos descansar. E o ano que vem a gente vai voltar. Vamos descansar o mês de janeiro todo. E voltamos a falar com vocês lá pelo grupo e contar, né, as novidades, como que vai ser o próximo ciclo. A gente já está com ideias aqui na cabeça e a gente vai trazer novidades lá para vocês no grupo. Um grande beijo, fiquem com Deus e boas festas. Até o ano que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. E para você que chegou até aqui, ao final, está assistindo essa aula gravada, o link segue aqui abaixo do vídeo. Não se esqueça de fazer o cadastro para você receber o seu framework e participar do sorteio para ter aí a oportunidade de poder conversar comigo e com a Magali, tá bom? Até o dia 27 de dezembro. Muito obrigada. Tchau, tchau.